Olá, boa noite. Prazer estar aqui, principalmente porque nós estamos aí comemorando as conquistas femininas, uma semana maravilhosa, um mês dedicado à mulher com tantas comemorações. Hoje, principalmente porque essa história da mulher começar a melhorar um pouco mais com relação à equiparação salarial com os homens, essa obrigatoriedade. Eu achei incrível, né, os homens que ocupam, as mulheres que ocupam os mesmos cargos que os homens. Achei uma outra conquista, mas muito mais a gente ainda precisa caminhar ali. Se a gente fizer uma análise do comportamento feminino, a gente vê o quanto nós avançamos, mas o quanto ainda temos a avançar. Mas enfim, hoje é dia de comemoração. Temos convidadas mulheres, começando com Fernanda Bugalho, nossa consultora em otorrinolaringologia. Boa noite, doutora. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui, Aurélia. Parabéns pelo nosso dia. Ah, sim, com certeza, nosso dia. Então, o tema com a Fernanda será a obstrução nasal. A gente está vendo aí um verão muito mais quente que o verão do ano passado. Isso indica que teremos aí uma seca terrível, uma baixíssima umidade do ar, problemas à vista para quem tem propensão à obstrução nasal, para quem tem alergia. Hoje a gente vai falar sobre isso, principalmente as criancinhas que sofrem, têm problema potencializado. Enfim, vamos falar para essas mães que ficam agoniadas aí quando o neném não consegue respirar pelo nariz. Vamos falar da importância do nariz e os tratamentos, né? E o que pode ser feito para liberar essa passagem do ar. E a pessoa ter uma noite tranquila, e a pessoa não ter dores, e a pessoa respirar, porque o ar, quem respira pelo nariz com livre passagem é tudo de bom. Depois eu vou receber uma mulher guerreira. A gente estava pensando, eu e a Nívia, a gente estava pensando, quem nós vamos chamar, assim, que tenha um alto cargo, seja na política, seja sei lá, no ramo empresarial, comercial, né? Tantas mulheres representantes. Mas aí eu resolvi não. Vamos chamar uma mulher guerreira, mas uma mulher assim como a gente, sabe? Mas que passou por altos e baixos na vida, que superou problemas incríveis, que superou morte de filhas, né? Superou altos e baixos de um casamento, da vida em si. Ela é uma pessoa muito espontânea e eu acredito que a gente vai ter aqui uma conversa muito interessante. Eu gostaria que você conhecesse Júlia Renata. Ela mora numa chácara, tá para chegar, falei com ela ao telefone agorinha, tá para chegar. E ela canta, hoje ela é empresária da música. Já chegou? Já chegou. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Então o programa hoje é dedicado às mulheres e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre assuntos incríveis, porque você merece, porque o nosso programa é isso, é para você viver melhor. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Então
Então, estamos de volta entrevistando a doutora Fernanda Bugalha, ela é otorrinolaringologista e a gente fala sobre obstrução nasal. Então, doutor, eu tenho a maior agonia, eu tenho que respirar pelo nariz, não tem jeito. Se eu tenho uma obstrução nasal, eu durmo mal, é péssimo. Tem gente que se acostuma, né? É verdade. Tem gente que se acostuma a ficar respirando pela boca, né? É, mas não é o correto. Mas não é o correto. Isso, o nariz ele é fundamental para o aquecimento, para o umedecimento do ar, para a filtragem do ar, e o ar entra, que a gente chama condicionado até os pulmões. Quando você não faz isso, quando você proporciona a entrada do ar diretamente pela boca, o ar entra todo, vamos dizer assim, mal preparado para os pulmões. Isso gera uma série de problemas para o indivíduo, né? Primeiro, a boca seca, a garganta fica muito mais irritada, o indivíduo tem muito mais chance de ter infecção de via aérea superior por causa disso. Com o nariz tampado é mais fácil de você ter problemas a nível do ouvido, pressão na cabeça, dores de cabeça também, rouquidão com mais frequência, tosse com mais frequência. E dependendo do sistema imunológico, da qualidade do sistema imunológico, ela pode estar ter mais muito suscetível. mais viroses e infecções do trato superior, com muito mais frequência quando se tem o nariz entupido. Pois não. E além de provocar assim, um lacrimejamento e o desconforto local de estar com o nariz entupido. É horrível. Realmente muito ruim. Mas por onde, qual é o caminho do ar? O ar, ele entra pelo vestíbulo nasal, que são essas aberturas que a gente tem logo no início do nariz, e ele percorre um caminho que passa entre o nariz e a garganta, que a gente chama de rinofaringe. Desce até as cordas vocais através da hipofaringe e da laringe e vai para as cordas vocais e depois para a traqueia. Então, quando existe qualquer obstrução, qualquer entupimento em algum momento dessa via aérea, você pode ter um entupimento da via aérea. E qualquer entupimento desse local precisa de ser diagnosticado, precisa ser tratado. Verdade. Né? E crianças, por exemplo, com o narizinho entupido, tem um desconforto grande e pode muito mais ter complicações, tanto de via aérea como garganta, quanto de via aérea baixa, como pulmões. As crianças, parece que elas são bem mais frágeis, né? Mais chances de ter complicação para o ouvido também. Né? Vamos falar um pouquinho delas? Vamos. Meus vizinhos, esses dias, minha vizinha estava perguntando se o neném dela estava incomodando. Porque ele estava chorando, né? chorando à noite, mas por causa da obstrução nasal. Certo. A obstrução nasal, ela, dependendo da faixa etária, a gente pode separar alguns tipos específicos de alterações. O que é mais comum no bebezinho, né, é o que a gente chama de bebê fungador, é a rinite do lactente. Então, é aquele bebezinho que tem poucos meses, a mãe chega no consultório toda apreensiva, doutora, meu filho tem adenoide. Na realidade, não tem adenoide com uma faixa etária inferior a 9 meses. A adenoide não existe antes dos 9 meses? Ela começa um processo de aumento de tamanho após os 9 meses de idade. Tá. Então, antes, o bebê, geralmente, ele tem uma obstrução porque a via aérea ela é menor do que o normal e porque com pequena quantidade de secreção, o bebê já fica mais incomodado. Então, ele tem uma via aérea menor, pequenas alterações de temperatura, pequenas quantidades de secreções, crostas nasais já podem incomodar o bebê. E existem bebês nessa faixa etária que produzem mais secreção. Então, tem um muco um pouco aumentado a nível da via aérea. Isso tem muitas vezes relação com o refluxo. Então, o bebê fungador muitas vezes tem relação com refluxo. E existe tratamento do bebê fungador com medicamentos tópicos, né? Com lavagens nasais, com produtos apropriados, né? A gente vê no consultório chegando as mães usando produtos assim de uma maneira errada, né? Usam soro fisiológico que está aberto já há vários dias. Então, como é que é, doutora? Então, a lavagem nasal, ela é muito importante para qualquer faixa etária.
do bebê até os 100 anos de idade. Todo mundo tem que dar o seu banhozinho no nariz todos os dias para a gente evitar rinites. Mesmo que não esteja em crise? Sim, ainda mais no clima nosso do Centro-Oeste, que principalmente após abril, a gente vai tendo um baixo grau de umidade relativa do ar ambiente. Agora, essa semana a gente estava comentando, né? 28 de umidade relativa, né, em determinados períodos do dia, agora que nem é época de clima seco. Mas a gente está 10 graus acima em comparação ao ano passado. Então, loucura. Então, nós temos que umidificar corretamente. Então, como é que a gente vai fazer essa umidificação? Existem sprays onde o soro fisiológico ele já é apropriadamente colocado de uma maneira que não existe contaminação. Mas, se você, por exemplo, não tem condição financeira de ficar comprando muito spray, embora não seja de alto custo, mas você pode improvisar em casa também a utilização do soro fisiológico. Só que o soro fisiológico, depois de aberto, você tem que guardar dentro da geladeira. Passar para um vidrinho que esteja muito bem limpo, com de água e sabão preferência só? Esterilizado. Se você puder jogar uma água quente, né, inicialmente, seque ele bem e vai colocando o soro novo todos os dias. Não deixar o soro ficar fora da geladeira, nesse recipiente que você pinga no nariz do seu bebê, durante muito tempo. Tem gente que deixa 3, 4 dias, começa a contaminar. Aí estraga. Isso. E a gente vê até ele assim, umas pintinhas brancas dentro, né? Então, pode ter contaminação tanto com bactérias quanto com fungos. Isso aí prejudica mais ainda a respiração do bebê. Ou então, usar produtos que têm conservante, e que também não é bom para o bebê. O produto que tem conservante, ele mesmo induz ao entupimento nasal. Por exemplo, remédio de nariz não pode ser colocado qualquer um. Então, né? Com a orientação médica só adequada... com orientação médica, isso. Porque tem os que tem corticoides. Sim, justamente. Mas existem sprays à base de soro, que isso aí a população pode até utilizar. O próprio soro, e lavagem mesmo, nasal é importante fazer. Agora, no bebezinho não dá para colocar esse spray nasal, dá? Dá. Porque ele vai sufocar? Não, mas tem sprays apropriados para o bebê. Então, existe sprays que joga grande quantidade de soro, mas existe spray que tem a quantidade adequada para o bebê também. Então, isso, quando a pessoa, por exemplo, está com o nariz obstruído, aí que ela tem que lavar mesmo o nariz? Sim, lógico. Aí a lavagem nasal ela tem que ser o maior número de vezes durante o dia, né? Então vamos lá para as causas, né? As causas mais comuns? As causas mais comuns. Então a gente tem as infecção viral, vamos falar? Isso, vamos. As causas inflamatórias do nariz entupido ou da obstrução nasal. Então a gente pode ter a rinite. A rinite viral é a grande bandida do entupimento nasal, mas é aquela que o paciente tem o entupimento nasal há pouco tempo. Não é o paciente que tem entupimento nasal há 2 anos, 1 ano. Então, o paciente começa subitamente com entupimento nasal, vem com secreção nasal, pode vir com uma febre mais baixa, incomoda, tosse. E existe tratamento específico, mas, em geral, para a rinite viral, não é necessário utilizar o antibiótico. Mesmo porque é vírus. Mesmo porque é vírus. Ele cumpre o ciclo dele. Isso, a gente tem que saber que, por exemplo, crianças, é muito comum as mães chegarem falando, olha, meu filho já usou este ano 8, 9 vezes antibiótico porque ele gripa demais. Então, existe um conceito muito errado que todas as gripes, apareceu uma secreção amarelada, já tem que usar o antibiótico. Então, existe um uso indiscriminado do antibiótico, mesmo sem aquela necessidade grande. E aí, mesmo, o problema de se fazer o uso indiscriminado do antibiótico, eu estava falando que começa com o Dr. resistência, que é infectologista, ele falou justamente isso. A pessoa vai criando uma resistência e cada vez ela precisa de medicamentos mais fortes, potentes, com dosagens maiores, porque não consegue matar ali os germes, né? Micro-organismos. Os micro-organismos. Então, na realidade, temos a rinite viral, que na grande maioria das vezes não vai ser preciso de usar o antibiótico. A gente só usa o antibiótico se houver uma complicação bacteriana mais tardiamente. Mas, inicialmente, quanto o quadro é viral, não existe a necessidade de usar o antibiótico. Sim, as lavagens nasais, produtos que são descongestionantes. Só para causar um pouco mais de conforto. De conforto, é um sintomático. E esperar passar. Isso. A gente tem a rinite alérgica.
né? Que é uma grande bandida, já é um problema já de uma epidemia mundial, de 10 a 25% da população do mundo tem rinite alérgica. O índice de alergia tem aumentado a cada ano e a rinite alérgica provoca um incômodo, mas já é um incômodo que ele vem em crises, quando a rinite está em crise, mas também é um incômodo mais frequente. A rinite já é aquela história do paciente que já tem um entupimento nasal já há mais tempo. Né? Confunde muito com o quadro viral, mas em geral na rinite alérgica existem aqueles sintomas concomitantes de espirro, coceira, coriza, lacrimejamento, sem febre, sem mal-estar. Né? Essa diferenciação é importante com o quadro viral, porque o quadro viral você se sente um pouco doente. E na alergia você sente uma indisposição, um congestionamento, mas você não está doente. Né? E o tratamento aí, qual seria? Para combater a fase aguda, né? Para combater a fase aguda, a lavagem nasal que entra sempre. E existem sprays adequados à base de corticoides ou de medicamentos que são anti-inflamatórios para a mucosa. Existem os antialérgicos. Na fase muito aguda existem os descongestionantes. E em casos mais severos a gente precisa de corticoide sistêmico também. Mas esses medicamentos, eles evoluíram demais de uns tempos para cá, não é? Então, antes, esses medicamentos que tinham muitos efeitos colaterais, hoje eles já são brandos. Eles são bem localizados, eles atuam só ali na parte onde está a obstrução nasal. Né? Houve uma evolução muito grande a nível dos sprays de corticoide, que antigamente tinham um alto grau de absorção sistêmica. E hoje os sprays, eles estão com um pequeno grau de absorção, ou seja, você pode utilizar durante um tempo maior sem ter risco de ter problemas para o paciente. Né? Então a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a infecção por bactérias, a famosa sinusite, que aí tanta gente aí tem sinusite. Ontem mesmo eu falei com a minha cunhada, ela está lá passando mal de sinusite. E falou, o que eu faço? Eu falei, espera aí, que amanhã eu vou falar com a Fernanda e depois de amanhã eu te ligo. Então, daqui a pouco a gente fala da sinusite, a gente fala também do desvio de septo, das adenoides, aí da anatomia mesmo, né? Dessas obstruções, da anatomia, da face. A Júlia chegou. Mostra a Júlia. A Júlia chegou, é a guerreira que eu falei pra vocês que a gente vai mostrar. Olha, a Júlia, quantos filhos, Júlia? 5 filhos. Daqui a pouco eu acho que parece que os meninos todos vieram. A gente vai chamar os meninos também. Então tá, daqui a pouco a gente volta. Até já. There is so much a man can tell me, so much he can say. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima.
Estamos de volta falando sobre obstrução nasal. A nossa convidada é a otorrinolaringologista Fernanda Bugalho. A gente vai começar agora num assunto que possivelmente te interessa, que é a sinusite. Essa obstrução nos seios da face, que causa dor, desconforto. Eu posso chamar de sinusite? Pode. A gente tem... A sinusite é a inflamação que recobre o que a gente chama de forro mucoso dos seios da face. Ou seja, é o revestimento por dentro dos seios da face. Ela pode ser viral e ela pode ser bacteriana. Ela é mais séria quando ela é bacteriana, quando você já tem uma secreção amarelada ou amarelo esverdeada, dor em peso mais importante, pode vir junto com um quadro de febre. Ou então, quando você tem um quadro viral, que já tem vários dias de evolução e após o 5º, 6º dia, a hora que você acha assim, vai começar a melhorar, está na hora de sarar essa gripe, a criança ou o indivíduo faz uma febre e uma piora do estado geral e fica prostrado e uma dor importante a nível ou de face ou de cabeça e um congestionamento nasal importante e aquela voz bem anasalada. Você acha que a sinusite, ela é fruto de um entupimento. De um entupimento que a pessoa deixa? O entupimento ou seja, prolongado. Aquela pessoa que não lava o nariz. Isso. Entupiu o nariz, aí ela deixou. Isso. Aí vai formando a infecção e aí se forma a sinusite? Então ela pode ser prevenida? A maioria das vezes, se você não deixar o seu nariz entupido por muito tempo, é muito difícil de você já desenvolver uma sinusite bacteriana. Você pode ter sinusite viral ou alérgica. Então, a retenção da secreção dentro dos seios da face, com a dificuldade de sair a secreção dos seios da face, ela passa a ser colonizada. Então, aquela secreção que inicialmente ela é fluida, transparente, fácil de sair, ela se torna espessa, amarelada e com uma dificuldade grande de sair. Agora, ela pode ser prevenida, só que alguns pacientes, Aurélia, têm uma dificuldade grande de ter essa saída da secreção. Porque é o paciente que tem um desvio do septo, é um paciente que tem uma alteração dentro do nariz que não deixa sair a secreção. É a criança que tem uma adenoide grandona ou que tem a amígdala e a adenoide grandona. Então a criança gripa e a secreção que geralmente escorreria do nariz para a garganta e sairia pelo nariz, não sai, fica presa. Entendi. E aí começa a ter a colonização bacteriana em cima. Antes da gente começar nessas causas da anatomia, só para terminar a sinusite, existe uns medicamentos, ou mesmo as pessoas às vezes colocam eucalipto para ferver na água. Sintomático e eles inalar. Eles ajudam. Não é o que a gente chama de carro-chefe do tratamento, mas é um coadjuvante. Não é o autor principal, mas é um coadjuvante que pode ajudar também. Dá um certo alívio, os inalantes, né? Então, os inalantes à base de eucalipto. Mas a gente pode utilizar. A lavagem nasal é muito importante, os sprays de corticoide. E quando a sinusite está muito intensa, é necessário de utilizar o antibiótico. Mas hoje sabe-se que sinusites pequenas, com o spray nasal, com a lavagem nasal, pode utilizar o inalante, você conseguindo descongestionar e tirar essa secreção, você já consegue a cura. Não tem jeito de ir em consultório, eu sei que hoje os equipamentos da sua área de otorrino estão evoluidíssimos, né? Os endoscópios, a parte como vocês olham e analisam todas essas estruturas, é uma coisa que evoluiu demais. Não tem jeito de aspirar essa secreção que fica presa, não? Parte da secreção, sim. Exatamente a secreção que fica dentro do seio da face é um pouco complicado, mas a gente tem condição de desentupir o nariz durante o exame e fazer uma aspiração de toda a secreção que está dentro da fossa nasal e próximo dos ósseos dos seios da face. Isso já dá um alívio muito grande. Com certeza. Tem alguns pacientes que às vezes começam a adoecer, são crianças e falam assim: mamãe, pelo amor de Deus, vamos lá para a gente fazer aquele negócio de dar aquela sugadinha, né, para aliviar. Para poder aliviar, porque realmente ajuda bastante. Bom, então vamos lá. O desvio de septo nasal é muito comum. Sim. Né? As pessoas
Isso aí, assim, são raras as pessoas que nascem absolutamente iguais, um lado do outro. Sim, absolutamente simétrica. Né? Muitas vezes um lado, na maioria, um lado é diferente do outro. Isso aí é uma das causas do entupimento. Do desvio de septo, né? Isso. De ter um septo desviado, comprimindo mais um lado do que o outro. É isso? Isso. O desvio do septo, ele causaria aquele entupimento mais prolongado. Então, não é aquele entupimento que começou há uma semana. Crônico. É um entupimento crônico, então a história é um pouco diferente. Pode ser só de um lado, então aquele paciente que fala assim, não entope só de cá. Ou então, às vezes, ele vem junto com um acometimento do corneto também, então tem um certo grau de rinite também, e ele pode sentir que os dois lados estão entupidos. O desvio, ele é cirúrgico quando ele está causando sinusites de repetição ou quando ele está causando uma obstrução nasal, com uma respiração bucal, quando ele deixa o paciente dormindo mal à noite, tendo comprometimento da atividade física, para fazer atividade física, para correr, né? Ou então quando ele está tendo algum problema mesmo respiratório e garganta e de ou voz, então também né? Essa coisa do desvio pode ser de repente também uma fratura, um trauma que a pessoa tenha tido no nariz, uma bolada que a criança teve, uma queda, alguma coisa, e a pessoa nem sabe que quebrou o nariz. Isso é que verdade. Deu, não é? Ele pode ser traumático, não, ele pode ser hereditário, né? Uma das coisas que mais gera desvio do septo é a criança que não respira bem, ela pode ter um desvio septal. Então, a criança que tem uma adenoide grande, ela pode futuramente vir a acaba ter provocando um desvio do septo nasal. Olha só, então, na verdade, é importante a gente tratar desde a infância. Com certeza. Né? Teve uma obstrução, um problema repetido de obstrução nasal, é obrigada a ir, porque senão o menino abre a boca e fica com aquele semblante bobo do respirador bucal, não é? Bucal. O adulto com entupimento nasal, ele tem todos esses problemas do sono, pode ter alteração de memória, pode ficar cansado, tem a garganta irritada, o ouvido com pressão, a cabeça com pressão. A criança tem tudo isso e a criança pode ter as complicações da face, de formação da face. Então, isso é importante. Muda mesmo a estrutura, né? Sim. A criança que respira mais pela boca, o palato, que é o céu da boca, ele fica em ogiva. Então, ele fica nessa posição. Ao invés dele ser redondinho, ele fica pontudo. Com isso, os dentes são projetados para frente da arcada dentária superior e os dentes da arcada dentária de baixo ficam mais retraídos. Então fica com uma alteração da oclusão dentária, a face, o terço médio da face não se desenvolve de forma adequada e fica aquele indivíduo com aquele estigma de ter os dentes para fora, lábio muda, altera hipotônico. Totalmente a face da pessoa. Isso, e ela fica realmente... não fica harmônica, e fica né? com um aspecto assim meio abobalhado. E como as alterações de mandíbula, de maxila, elas se formam até os 12 anos, então é importante que para a gente evitar as complicações da face, a gente tente atuar na obstrução nasal antes dos 12 anos, de preferência antes dos 6, para o indivíduo ter muito menos alterações faciais do que o indivíduo que não trata. Olha só, então, desvio de septo, malformação dessa região, tumores nasais também devem ser investigados. Então, qualquer obstrução nasal deve ser investigada, porque é importante que o ar passe pelo nariz e passe por todo esse processo de filtragem do nariz, de aquecimento, enfim. Né? Só antes da gente terminar, a doutora Fernanda, ela é parte do corpo clínico do Hospital Unic, que é nosso parceiro aqui. Muitas vezes eu tenho falado aqui, eu mesma já conheço de forma até consistente o hospital, fiz lá o procedimento CO2 fracionado lá, fiz em centro cirúrgico, então eu pude perceber que maravilha que é aquele centro cirúrgico, mas eu queria que você falasse para mim do diferencial do centro cirúrgico do Hospital Unic com relação à asepsia, com relação à equipe, porque eu achei aquilo
tão interessante, mas você que opera todo dia, mesmo porque outros profissionais podem operar lá. Sim, é um hospital aberto e vai ser um prazer podermos receber outros profissionais que não sejam os profissionais que têm consultório lá, mas e já existem vários profissionais que estão operando no Hospital Unic e estão podendo ver essa realidade. Eu tenho orgulho de fazer parte da equipe do hospital. O centro cirúrgico é muito bem equipado, logo na entrada a gente é bem acolhido com uma sala de estar médico que oferece um conforto grande para o médico, mas independente disso, a gente vai fazer a asepsia das mãos. Então, o local da asepsia, você não toca, então existe um grau de asepsia maior, você não toca nas portas, você aproxima a mão de um controle e a porta se abre, então isso diminui o contato com a porta, que poderia ter uma contaminação maior. O ar-condicionado ele é filtrado e ele é renovado. A cada 20 minutos, todo o ar da sala cirúrgica é trocado. A cada 20 minutos, né? A cada 20 minutos. Legal, isso diminui bastante o índice de infecção. A gente trabalha com 2 autoclaves, que são autoclaves assim, de última geração, muito bons, eles são computadorizados e eles mandam um relatório do tipo de esterilização que foi realizada e é um autoclave muito bom também. A gente dispõe de uma mesa cirúrgica muito boa, um carrinho de anestesia, o melhor carrinho de anestesia que os anestesistas preferem, então é esse que foi comprado, que foi adquirido. Então a gente precisa de um foco bom, um fotóforo bom, então é o fotóforo de ótima qualidade. A gente precisa de um bisturi elétrico bom, então é um bisturi elétrico de ótima qualidade também. Enfim, assim que termina a cirurgia, um diferencial importante, a gente tem uma sala de recuperação como eu não vi outra no estado de Goiás, não. E olha que eu conheci vários centros cirúrgicos, mesmo fora do estado de Goiás. É uma sala de recuperação pós-anestésica que tem um box direcionado para cada sala cirúrgica com um equipamento de multiparamétrico e é um mini leito de UTI isolado para cada sala cirúrgica. É aquele que eu fiquei. Você fica, sim, e você fica em observação até que o paciente tenha condições plenas para poder ir para o quarto já numa segurança maior, com uma recuperação pós-anestésica maior. Aquele hospital é incrível, da hora que você entra, qualquer coisa que você faça lá é uma coisa que te faz cair o queixo. É incrível. É verdade. E sem falar da equipe, né? Do pessoal preparadíssimo, que é, não é, a enfermagem, os anestesistas, então, os médicos. Vão conhecer, o hospital ele é aberto. Você está falando dos profissionais de saúde, profissionais de saúde. Quem queira operar lá. Isso aí vale para otorrinos, vale para cirurgião plástico, vale para que área? Angiologia? Sim. Cirurgia da obesidade? Sim, cirurgia da obesidade, cirurgião geral, angiologistas, ginecologistas, cirurgias em geral. Doutora, a gente tem conquistado tanto espaço, nós mulheres, se a gente for pensar nas nossas avós, a gente vê o quanto a gente avançou, né? Algumas aí fazem esse paralelo. Então eu queria que você desse um recadinho para as mulheres, porque hoje é o nosso dia, um dia especial, até mesmo porque você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa que é mãe, é profissional, é esposa, é amante, enfim, você reúne um conjunto de qualidades que a mulher moderna tem. Que bom. Então, por favor, você pode deixar um recadinho ali? Com certeza. Bom, mulheres, parabéns pelo seu dia. É muito importante a gente tentar aliar a carreira de trabalhadora, a carreira de mãe, a carreira de organizadora do lar. As que não trabalham fora também têm um papel muito importante, mas eu acho que com aquele jeitinho nosso, mulher, a gente consegue organizar tudo e
fazer um bem-estar do nosso lar, de onde a gente participa, de onde a gente trabalha, de onde a gente está. Obrigada, minha querida, muito obrigada. Fernanda Bugalho vai estar no Diário da Manhã de domingo. Compre o seu, então vá para o dmdigital.com.br, que estaremos lá na coluna Boa Vida. Obrigada, doutora. Obrigada. Prazer. Prazer foi meu. Até mais, até a próxima. Até. Daqui a pouco, uma família linda que eu vou apresentar a vocês. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Então, estamos de volta agora, gente, como eu falei para vocês, né, quando a gente estava pensando sobre que mulher trazer aqui no programa no dia de hoje, pensei numa mulher como a gente mesmo, com o dia a dia de toda mulher que junta marido, filho, profissão, casa, é atribulado, ela é motorista, ela é tudo, né? E ela consegue reunir tudo. E uma pessoa que eu acho que representa muito bem isso é a Júlia Renata. Boa noite, Júlia. Boa noite, boa noite. A Júlia veio com o Nelson, eles são meus amigos há muito tempo, e eles trouxeram os filhos, olha os meninos aqui. De vermelho, Eloy, Natan, Thales, Maísa. Então, tá faltando a Bruna. Uhum. Tá faltando a Bruna. A Bruna tem 18, né? 20 anos. Então, é uma família grande, Eu queria começar conversando sobre a Júlia. A Júlia eu conheci na época da faculdade ainda. Né? A gente era bem jovem, bem jovenzinho. Bem mais jovem, né? Não, um pouco mais jovem. E aí, de lá pra cá, eu queria saber o que você acha dessa evolução das conquistas femininas desse tempo pra cá. Para mim, eu acho que a conquista ela é diária. Eu ainda vejo muita gente amarrando a própria felicidade. Eu acho assim, enquanto não tiver um autorrespeito, uma veracidade com as próprias vontades, com a necessidade de se fazer aquilo que se quer, seja profissional, ou seja, de ficar no lar mesmo, tomando conta dos meninos e abrir mão de uma carreira que não é fácil. Não é fácil ser profissional, atuante como você. Não é fácil também a gente abrir mão de uma carreira e ser tida assim como uma pessoa que não faz nada. Mas como não faz nada, olha a prole. Imagina o que é ter 5 filhos. Então você tem que defender e saber que você está muito feliz com aquilo que você está fazendo e assumir em todos os níveis. E para ser feliz também, eu acho que é preciso a gente começar isso com um parceiro. Sabe, que ele entenda o que é preciso para que a gente seja feliz. Eu consigo isso com o meu amor. Como é que funciona isso? No dia a dia? A duras penas. Assim, sem confete mesmo, na real. Não, a duras penas, porque, na verdade, os homens, eles gostam que a coisa seja como eles querem. A sociedade é machista.
né? Então, existe mais regras para mulher do que para homens, essas coisas todas. Então, é preciso que a gente mostre que a gente quer ser feliz, que você tem suas aspirações artísticas ou o que seja. Eu acho que a gente é preciso saber bater o pé e falar assim, não, meu amor, não é assim. Assim, para mim, não tá bom. Mas, e aí, Nelson? Boa noite. Boa noite. E aí, quando a Júlia tem aí esses repentes aí de falar, epa, estou aqui, como é que você recebe isso? Eu confesso que foi difícil a adaptação, né? Mas eu acho que todo casal, para permanecer, para essa coisa ser eterna como foi prometido, tem que haver um entendimento e de ceder mesmo. Eu confesso que eu demorei muito a entrar nos eixos, né? O Júlia falou, a gente sempre pensa que a coisa tem que ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente aprendeu como homem, né? Mas hoje eu estou bem adaptado. Ela dá as ordens, né? Ah, é? Você acha que tem que ser assim mesmo? Acho não. Essa transformação sua aí de uma pessoa, de um homem machista, como é que era o Nelson machista? Qual era o problema? O problema é que, primeiro que eu me casei, eu já estava com 33 anos e eu tinha uma vida normal, como qualquer adulto, né? Solteiro, né? E a Júlia estava com 18 anos, então é uma diferença aí. Eu tinha muita liberdade nas minhas ações como profissional e como pessoa livre, né? Como uma pessoa livre. Aí a coisa continuou dessa forma. Eu queria ser livre, né? E tendo ela sob domínio. Casado. Sob domínio. E teve uns altos e baixos, aquelas confusões de 4 anos, depois aquela de 7 anos, depois aquela de 10. Nós estamos com 28 anos de casado, tem mais de, e assim, de 10 anos. Eu, francamente, vocês passaram por todas as fases de um casamento. Todas, com certeza. E assim, vocês nasceram para outro. A gente vê hoje, assim, que não podia ser diferente. Incrível isso, né? Verdade. Bom, e essas suas aspirações? Bom, vamos falar da Júlia mãe primeiro. 5 filhos, né? Quando eu conheci você tinha 2 filhas e depois você resolveu ter um filho atrás do outro. Como é que foi essa história, Júlia? Eu cheguei a pensar que eu não pudesse ter filhos. Eu não sei se foi por dança do ventre, o que aconteceu, ou então desanuviei. O quê? Dança do ventre. Porque a Júlia é professora de dança do ventre. Nessa época eu estava bem intensa, quieta. Santinha, né? E depois a coisa foi acontecendo e nos intervalos de cada maternidade, assim, eu me dedicava aos estudos, né? Ia fazendo uma faculdade, outra. Quando foi para atuar no jornalismo, eu tinha que fazer uma escolha. Eu vi que minha vida ia fazer assim, ou eu ficava com minha vida com ele, podendo viajar para a fazenda e cuidando da Bruna, cuidando dos meninos que viessem, ou eu ia ter 30 dias de férias e trabalhar ali na televisão, no esporte, né? Essa era o nosso... E eu escolhi estudar e ter esses intervalos para ser mãe e estudar. Ser mãe e estudar. E assim, tendo filhos de parto normal. Tudo bem normal, índia, tudo normal. Bem índia. A Júlia é incrível, gente. Assim, uma vez eu cheguei... Deixa eu contar, Maísa. Senta aqui pra te contar. Uma vez eu cheguei lá, tava lá na Amparo, né, na maternidade. A Júlia, barrigudona, xingando. CDP! Desgraçado! Porque tava sentindo dor, né? Tava ali em trabalho de parto. E o Nelson, calma, né? Calma, Tadinho. todo mundo, calma. E a Júlia em pé. De repente, a Júlia põe o pé assim no bidê assim e faz... E o neném, puf! O doutor Walter, ele veio por trás mesmo e pegou assim, eu já virei rindo. Doutor, você já tinha feito um parto? Pois é, não, assim que ela tem os filhos dela, é incrível. Júlia, assim, nesse tempo aí, eu acompanhei a vida desse casal, eu acompanho há muitos anos, nós somos muito amigos. Nesse tempo, a Júlia teve a perda de 2 crianças e isso foi um momento muito difícil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, não que você relembrasse essa tristeza, mas o que você tirou, tá aqui nessa câmera. O que você tirou dessa dor, o que vocês tiraram dessa dor e como vocês se fortaleceram a partir daí? Olha, foi um momento, principalmente o último, né? Eu estava grávida de um deles, o Natan,
E eu passei por todos os processos da época na hora certa, porque eu já estava em processo psicoterapêutico, eu tinha conhecimento com o curso de psicologia dos malefícios de qualquer medicação, essas coisas assim. Então eu segurei a onda e eu atravessei terror noturno, um monte de coisa, tudo aquilo assim que a gente passa, eu passei, superei, mas assim, teve um fato muito interessante. Foi num desses momentos que eu fiquei perdida, assim, no passado, pensando se eu teria mais um minuto com minha filha, ou mais um dia, ou mais uma hora, um segundo, o que eu ia fazer, o Thales chegou perto de mim e ele falou que queria falar uma coisa. E eu sempre pedi assim, deixa a mamãe sozinha um pouquinho. E nessa hora, eu vi que eu não ia ter mais a minha filha que se foi, eu tinha eles. Então, assim, se eu não aproveitasse esse momento, talvez eu pudesse lamentar mais tarde e querer esse momento de volta. Então, o que a gente tem é o que a gente tem. Não adianta chorar a água que passou embaixo da ponte. É muito triste, mas a gente, depois que atravessa esse deserto também, você olha para trás e fala assim, eu não acredito que eu matei dragão que você cortava uma cabeça e nascia duas, sabe? Porque a vida é assim, todo mundo, isso não é uma coisa minha. Aliás, assim, quem olha a Aurélia, toda linda, toda sempre em forma, sabe? Não imagina que a gente passa problemas, todas. Então, eu sou só uma representante aqui, a Aurélia passa as dela. O que a gente tem a fazer é superar, saber que a gente tem uma força dentro, tem Deus, tem os filhos, tem um amanhã, tem mais um dia para se refazer, tem uma noite para dormir, e se não dormir vai ter a outra. E o Nelson junto, em frente, né? O Nelson junto, sabe assim, porque aí nessa hora a gente não quer nada, não quer filho, não quer marido, a gente desgosta, pensa que não vai ter amanhã, que a gente tem que ir junto, tem que encontrar onde está o filho que foi, está no céu, onde que está na terra, embaixo da terra, eu tenho que estar junto. Não, tem tanto, a minha mãe está em casa, o meu pai está em casa, um beijo para vocês. A dona Mida, que é maravilhosa, né? Beijo, eles precisam de mim também, além dos meus filhos, meu marido, eu não posso, sabe? Saber o que a gente tem e se agarrar. E é isso mesmo, viu? E é desse jeito mesmo. Esse casal vence todas as barreiras, eles vão ultrapassando todas as barreiras. Aí, de repente, a Júlia me surpreende mais uma vez. Pode deixar, Maísa. A Júlia me surpreende mais uma vez. Ela se descobriu como compositora. Eles são músicos, eles têm um estúdio maravilhoso, um estúdio equipadíssimo, faz show para todo lugar, ou seja, da melhor qualidade. E a Júlia se descobriu uma tremenda de uma compositora, isso fez com que o casal ficasse ainda mais unido. Então, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar e mostrar essa parte musical aí dessa família e falar um pouquinho com as crianças também, porque afinal de contas eles são lindíssimos. Até já! O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Volta hoje com a família da Júlia Renata e do Nelson. Nelson de quê? De Souza, Nelson? Luiz de Souza. Luiz de Souza. E com as crianças, Eloy, Thales, Natan e Maísa, faltando a Bruna. Um beijo pra você, Bruninha. Tô sentindo sua falta. Mas essa casa de vocês é uma festa, né?
É uma festa, eu posso imaginar. 5 horas da manhã tá lá o Nelson fazendo uma madeira. Elétrica. A própria Maísa estava aqui no meu ouvido. Ai, como eu sou elétrica. Tem o trio elétrico, ela é o trem elétrico. O que você falou? Eu só disse assim, elétrica. Bom, vamos lá. Como é que foi essa história de você, de repente, se descobrir como compositora? Eu sempre criei essas coisas, assim, criatividade era meu forte. Mas uma vez brincando, aí você tem um marido que canta, você tem um estúdio ali. E eu fiz qualquer brincadeira, uma música de brincadeira assim, e primeiro foi um forrozinho. Eu vivia fazendo essas coisas no carro, a gente ficava rindo demais, a turma, os meninos cantando junto. E numa dessas, gostaram e foi pra casa, assim, rolou. E o Nelson aprovou? Aprovou, menino. Nossa, foi uma coisa louca, sabe? Assim que a família viu aquela coisa assim, parece assim que eu era outra, sabe? Assim, nossa. Foi mesmo? Praticamente tinha tapete vermelho. E aí, foi mesmo, Nelson? Isso foi uma surpresa para você? A maior surpresa que a Júlia me patrocinou, ou fez comigo, foi uma música que quando nós fizemos 26 anos de casados, um ano depois da Bodas de Ouro, né? Não, de prata. Bodas de Prata, né? Ela fez uma música mais ou menos assim, ó. Ouvi você dizer que nesse mundo eu sou o mais importante pra você. Confesso a surpresa porque lembro bem, já fiz você sofrer. É claro que uma vida não é feita só de felicidades, que junto conseguimos superar a dor e a maldade. E foram tantos anos vivendo a vida ao lado seu, e não há nada mais lindo do que os filhos que você me deu. E foram tantos anos e mais virão em união. Não dá pra cantar mais dois, né? Legal, legal. Nossas vidas se uniram, se fundiram em um só coração. Aí, Júlia... A gente emociona, porque quando fala nessa união da nossa família, é difícil de... Quer saber dos meninos? Toma. Maísa, fala aí pra mim, fala no microfone. Como é que é a casa lá de vocês, com esse tanto de menino, com a mamãe? Mamãe briga muito? Tem um monte de cachorros. Fala no microfone. Tem um monte de... O que é? Natan? Deixa eu te... Pega aqui. O que você falou, Natan? Fala, bem. Fala, meu amor, eles têm vergonha? E aqui a música? Tem um monte de cachorros e também tem 2 camas pro Natan. E o Thales dorme em uma delas. E vou te falar, alguém de vocês canta aqui? Os meninos cantam também ou não? Olha, todos eles têm entonação musical, mas ainda estão passando por timidez. A Maísa canta mais, o Eloy. O Eloy canta... Eu gosto de... De quê? Sabia que eu tô na banda? E o que você gosta? Eu tenho guitarra para tocar. E ela vai cantar uma Baker, eles vão cantar uma Baker comigo. Então canta. Uma Baker. A mamamá. Canta, Maísa, não? Não? Vai. É aqui. Então vai. Todo mundo. A mamamá. Bom, vamos lá. Então... Júlia, está acabando o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres e que vocês terminassem o programa cantando e falando para como vocês podem ser contratados, enfim. A gente tem 1 minuto. Ok. Eu gostaria de parabenizar todas e encorajar a fazer aquilo que você realmente gosta, que quer, que te faça feliz. E enfrentar todas as barreiras, porque amanhã é um novo dia, a gente lava a alma, lava roupa, tudo, a gente se refaz, a gente sempre se refaz. E você, Nelson, como um homem hoje, um homem moderno, o que você tem que falar para as mulheres? Parabenizar, você principalmente, a minha esposa, a Júlia, a minha mãe que já foi, né, a minha sogra e todas as mulheres do mundo,
é um dom de Deus ser mãe, e a gente tem que respeitar isso aí. Tá certo. E agora, com relação à banda, a nossa banda é uma banda que faz todos os estilos, até sertanejo. Porque banda Túnel do Tempo, banda retrô. Exato. Ela é retrô. A gente faz anos 60, anos 70, anos 80 e sertanejo retrô também. Milionários é rico, Tião Caio Partiu. E o que vocês queriam cantar agora pra gente encerrar o programa? Olha, pode escutar logo. Pode. O tempo passa e você que não vem. Um beijo pra vocês. Os meus dias se arrastam devagar, procurando encontrar o meu bem. Imagino onde é que ela está. Volte logo. Obrigada, gente. Já não